Bom dia, que a graça do Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, que a graça e a misericórdia dele seja conosco, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu vou estar lendo agora o capítulo 31 de Isaías, que é a continuação do estudo que a gente tem feito. Eu quero agradecer ao Senhor por a oportunidade de mais um dia estar trazendo a palavra dele. Esses dias foi bem difícil para mim, eu não consegui estar todos os dias, como esse canal diz que é para estar todos os dias. Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia das eleições. Esses últimos dias houve muitas coisas, que me impediram de estar aqui, apesar do desejo do coração, e algumas eu lutei contra para poder estar aqui e outras eu realmente me deixei, eu deixei que me impedissem, Algumas eu lutei contra e não consegui, sempre falando com Deus, e outras realmente eu acabei deixando. Esse capítulo, ele é bem pequenininho, ele tem apenas 9 versículos e é algo muito importante para o dia de hoje. Eu creio que nada foge do controle de Deus. O Senhor, ele está, sobre o controle de todas as coisas. Ele é soberano. A qualidade do vídeo ainda não está 100%, porque o dia ainda está amanhecendo. Mas o nosso Senhor, ele não perdeu o controle. Nós não devemos confiar em homens. Nós devemos confiar no nosso Deus. Esse capítulo fala sobre isso, sobre o povo que foi procurar ajuda nos egípcios no Egito, por causa dos seus fortes cavalos, dos seus homens poderosos, mas não buscaram ajuda no Senhor. Precisamos tirar, essa ideia de que é o homem que vai fazer algo. O homem é falho. Todos os homens são. Nós somos falhos, eu sou falha. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas falhas. Cristo Jesus, ele foi o varão perfeito. E nós devemos andar em santidade e buscar ser a estatura de Jesus Cristo. Devemos buscar o conselho em Deus, buscar o socorro no Senhor e a direção dele, o que ele quer que nós façamos. Nesse capítulo, a gente vai ver as palavras de Deus para o povo dele. E mais do que as palavras, o que ele faz como promessa daqueles que confiam, daqueles que estão nele, que são povo dele e buscam a ele, querem conhecer a ele. Vamos lá? Capítulo 31, verso 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confianças em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Porque tem muitos cavalos, porque os homens são poderosos. Vão buscar ajuda, mas não atentam para o Santo de Israel, não buscam ao Senhor. É o tempo de buscar ao Senhor. O Senhor tem dito, e não é só hoje, há um tempo ele falou para mim, a palavra do ano, a palavra que tem que reger o seu ano, no caso, meu ano, o nosso ano, o ano de 2023, busque conhecer ao Senhor, busque ao Senhor, ao Santo de Israel. O nosso socorro não está em homens, o nosso socorro está em Deus. Então, concentre-se nessa palavra.
né? Não só nesse finalzinho de 2022, mas para o ano de 2023. A sua confiança deve estar em Deus. Quando vier o tempo de aflição, quando vier o tempo de bonância, em todo o tempo busque ao Senhor. Está chegando o tempo, né, que haverá um grande avivamento. E depois desse tempo será a volta do Senhor. O Senhor nos revela na palavra dele que haverá um grande avivamento antes da volta de Deus. Que nós possamos estar ligados, porque quando o Senhor voltar, estarão se dando em casamento, estarão festejando, bebendo, muitos estarão dormindo, desatentos, muitos que estão, às vezes até seguindo religiões, igrejas, como a parábola das 10 virgens, estarão desatentas. As 10 dormiram, mas 5 foram prudentes e guardaram azeite reserva. As 10, né, dormiram, mas 5 dormiu por estar desatenta. E 5 descansaram em Deus. Descansaram. O tempo em que o Senhor Jesus voltar vai ser como um ladrão invade uma casa, que ninguém sabe o dia nem a hora. O Senhor usou essa expressão para dizer que vai ser de repente. A gente não vai dizer, olha, vai ser nesse tempo. Mas o Senhor diz, vocês sabem identificar o céu quando vai vir a chuva. Como não percebem quando está próximo o dia? Há sinais. A igreja precisa estar atenta aos sinais. Precisa haver arrependimento. Precisa haver um avivamento no tempo em que o Senhor determinou. Mas o nosso coração deve estar centrado em Deus. O nosso coração, a nossa confiança deve estar no Senhor. A igreja precisa ser avivada. A igreja precisa estar desperta. Que a nossa confiança esteja no nosso Deus. No verso 2 diz assim: todavia também ele é sábio. Quem é sábio? Deus. E fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Esse versículo é muito importante, né? Porque por muito tempo, e isso é verdade, a gente sabe, Deus é amor, Deus não mudou, Ele é o mesmo do Novo Testamento, né? Que se apresenta por meio do Filho, né? E que é Jesus Cristo, e Ele é o mesmo do Velho Testamento, Ele não mudou, o amor é o mesmo, mas a santidade dele, Ele é santo, e Ele não tolera a iniquidade, Ele não tolera a maldade, Ele é tardio no irar-se, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é tardio, mas chega um ponto que o Senhor, Ele derrama do juízo dele, porque a maldade e a iniquidade está demais. As injustiças são muitas. Então, o Senhor, que é sábio, dono de toda a sabedoria, Ele faz vir o mal. Ele deixa que o mal venha. Ele faz o mal vir e não retira as suas palavras. O Senhor, antes de deixar o mal vir, Ele alerta para que haja arrependimento. E Ele fala, eu guardarei aqueles que estão em mim. Quando o Senhor mandou as pragas ao Egito, as 10 pragas ao Egito, o povo de Deus estava, os israelitas estavam em Gozém, era do lado. Mas o Senhor preservou o povo dele e fez vir as pragas sobre os egípcios. O Senhor, Ele não tolera maldade e iniquidade,
quando está demais, no tempo em que ele determinou, da forma que ele falou, as palavras dele não se retirarão, mas ele guarda o povo dele. Ele é o abrigo seguro, a rocha que mantém aqueles que estão nele. Por isso não devemos ter medo, não devemos buscar ajuda, devemos buscar a ajuda do nosso Deus, buscar o conselho dele. E aí está dizendo, todavia, né, ele vai se levantar e vai contra os malfeitores e aqueles que praticam a iniquidade. O nosso Deus, ele vai contra aqueles que praticam a iniquidade. Mas antes ele dá um tempo de arrependimento, para que eles se arrependam e param de praticar o que é mal. Ele alerta, mas se o homem endurece o coração e não dá ouvidos, ele derrama do juízo dele, por causa da justiça e da santidade dele. No verso 3, fala assim, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. O que está dizendo? Os judeus, né? Aqueles que forem buscarem, aqui a palavra está falando, olha, vocês, da casa de Judá, vocês que forem buscarem ajuda nos egípcios, porque confiam em homens que são homens e não Deus, porque confiam nos cavalos fortes deles, nos muitos carros deles. Os egípcios cairão, porque Deus levantará a mão contra eles, por causa da maldade e da iniquidade. Mas vocês juntamente, que foram buscar ajuda em homens, cairão junto. É o que o Senhor fala aqui, está claramente dito. Aqueles que confiam em homens que não são Deus, quando a justiça do Senhor, o juízo dele vem sobre esses homens que praticam a maldade e que são falhos, e quando o juízo de Deus vem sobre o que eles praticaram, eles vão colher o que plantaram, o juízo ele vai vir também sobre aqueles que foram buscar a ajuda nele e não em Deus. E aqui fala, cairão por terra, tanto o auxiliador, que nesse caso são os egípcios, como o ajudado, como quem é ajudado, como quem foi o que foi buscar a ajuda. E todos juntamente serão consumidos. Verso 4. Assim, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. O Senhor descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro, como um leão e um filhote de leão pegam a presa e não mais a soltam, mesmo que muitos pastores, uma multidão de pastores, venha gritar contra o leão. O que Deus está dizendo? Eu vou descer para pelejar. E não a multidão de pessoas, não a multidão de pastores que me façam sair disso. Eu vou estar nisso. Eu vou estar ali. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Verso 5. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ao mesmo tempo que ele fala que descerá para pelejar,
E assim como o leão não solta a sua presa, ele vai, mesmo que muitos pastores gritem contra o leão, ele vai pelejar contra aqueles que praticam a maldade e a iniquidade. Ao mesmo tempo, no versículo 5, em seguida ele fala: eu voarei como ave. Numa versão da linguagem atual diz: voarei como ave que protege um ninho para amparar Jerusalém. Então quer dizer, como eu tinha dito no início, assim como ele pelejará, ele lutará contra aqueles que praticam a maldade e a iniquidade e para aqueles que foram buscar o auxílio em homens que não são Deus. Devemos buscar o auxílio em Deus. Eles cairão junto. Mas, assim como a ave protege um ninho, o nosso Deus, ele protegerá, ele amparará Jerusalém. O nosso Deus, ele amparará o seu povo, a sua igreja. Ele desce para pelejar contra aqueles que praticam a iniquidade e a maldade. Mas ele diz: eu estarei amparando, cuidando, protegendo, como uma ave rodeia o seu ninho para proteger daqueles que querem fazer o mal, de possíveis predadores contra os pequenos passarinhos. O Senhor está amparando, protegendo a igreja dele, o povo dele, aqueles que buscam o auxílio e o conselho de Deus. No verso 6 diz assim: convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Se convertam, aqueles contra quem os filhos de Israel, a nação eleita, se rebelaram. O Senhor está dizendo que haja arrependimento. Se não houver arrependimento, irá à cova, irá morrer. Parece duro falar, mas é isso. O Senhor, ele dá tempo de arrependimento e ele fala, e mais uma vez ele disse aqui: vocês que praticam a maldade, que têm um coração que tem se inclinado para aquilo que é mal, se convertam, se arrependam, porque se não se arrepender, irá morrer. No verso 6, fala, olha, no 7, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. Vocês vão lançar fora os seus ídolos, né, que vocês mesmos prepararam, criaram com as vossas mãos, ídolos de pedra, de madeira. Vocês lançarão fora. Não mais confiarão nesses ídolos. Esses ídolos que foram praticados por suas mãos e vos fez pecar. Verso 8. E assim a Assíria cairá pela espada e não por varão. Em outra versão diz: a Assíria vai cair por espada e não é espada de homem. Quem acha que é só esse mundo natural, que a espada, que a luta, que as coisas, o Senhor, ele também desce e peleja. Mas como eu disse, é somente sobre aqueles que são malfeitores e que praticam a iniquidade. Todavia, se eles se arrependerem, o Senhor derrama da misericórdia dele. Por isso que ele fala: convertei-vos, arrependei-vos. Porque se não se arrependerem, o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. O que é um salário? É você receber pelo que você trabalhou. A palavra do Senhor diz: colherá o que você plantou. Por isso precisamos plantar aquilo que é bom, boas obras, para colhermos aquilo que é bom.
Se plantarmos o que é mal, colheremos o que é mal. E a Assíria cairá a espada, e não por varão, e não por causa de homem. Será Deus que pelejará. E a espada, não de homem, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Os jovens, eles serão derrotados e os príncipes de medo abandonarão, desertarão, sairão, do comando, eles sairão da frente do reino. Aqui diz a palavra do Senhor. Eles desertarão a bandeira, eles não vão querer mais governar por medo da forte mão do Senhor. Nós devemos ter temor a Deus, mas também precisamos saber que Ele é como a ave que protege os passarinhos no ninho. O nosso Deus, Ele é amor e justiça. Precisamos andar com o nosso Deus, buscar o conselho do nosso Senhor. Para qualquer decisão que você tome na sua vida, busque o conselho no Senhor. O homem pode se parecer atraente se pedir ajuda ao homem, mas a nossa ajuda está em Deus, porque o homem é falho. A idolatria não agrada ao Senhor, e colocar homens nesse lugar de Deus, nós estamos vivendo um contexto que é polarizado, existem, dois lados, dois partidos. E a nossa confiança não deve estar em um homem de um lado ou outro homem, porque são falhos. A nossa confiança está no Senhor. E para tomar a sua decisão, seja ela qual for, peça auxílio do Senhor. Porque aqui na palavra diz, ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e se estribam em cavalos, têm confianças em homens. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como uma rocha, firmada nele, não serão abaladas. Quando o juízo de Deus vier, o Senhor os guardará, como uma ave protege os seus filhotes. Precisamos estar em Deus. E esse ano de 2023, buscar, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, não com doutrinas de homens, não com o que é dito, mas na palavra. Onde você estiver congregando, a congregação é importante, a igreja é importante, o templo, estar indo a um lugar congregar, aprender, estar debaixo da doutrina é importante, mas precisamos estar atentos. Se esse lugar está debaixo da direção de Deus, se ela está conforme a palavra do Senhor. Para isso você precisa conhecer a palavra. Medite nessa palavra. Leia. Se você não pode ou não consegue ler, se não tem o hábito da leitura ainda, existe a Bíblia falada. Você pode botar para ouvir como um audiobook. Você bota para ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra, você é fortificado pelo Espírito. Você não será enganado por falsas doutrinas. A sua confiança não estará em homens, mas em Deus. E o Senhor, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo dele, te conduzirá nesses tempos, em todo o tempo, até que ele volte e ele venha reinar e nos conduzir pessoalmente, porque nós somos conduzidos, aqueles que recebem ao Senhor como seu Senhor e seu Salvador,
eles são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos orienta todos os dias. E a palavra dele é viva e eficaz, e ela é acessível. Que possamos buscar o auxílio em Deus e guardar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor guarde o teu coração, guarde a tua mente. Que você venha buscar conselho em Deus. Confiar que o auxílio vem dele e não de homens. Pode estar acontecendo o que for, no Brasil e no mundo. A sua confiança deve estar em Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. E se Deus quiser, com o auxílio do Senhor, amanhã estarei aqui com mais uma mensagem. Até amanhã. Tchau.